Boa noite, galera do Alive, você aí nos assistindo. Esse final de semana estamos em festa, celebrando a Páscoa. Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos salvar, mas Ele está vivo e nós adoramos Ele e agradecemos pela sua graça. Vamos cantar juntos? Maravilhosa graça, vamos lá. Agradecer o que Ele fez por nós. E quando nós temos Jesus como Salvador, Ele está vivo em nós.
sempre nós vamos adorar e exaltar o Cordeiro que venceu a morte e está vivo. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre exaltado é, pra sempre exaltado é.
está vivo. O Senhor venceu a morte, ressuscitou, ó Pai, e nós adoramos o Senhor. E naquela cruz pagou o preço do nosso pecado, e através do Senhor nós temos a vida eterna. Obrigado, Deus, pela tua graça e misericórdia. Obrigado porque nós podemos estar aqui reunidos para adorar o Cordeiro que venceu. Obrigada que nós adoramos o Deus verdadeiro, que está acima de tudo e de todos. Nós celebramos porque podemos cantar louvores e adorar o teu nome, Jesus. Obrigada. É tanta gratidão pelo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Boa noite, jovens, boa noite, Alive. Como vocês estão? Espero que vocês estão bem. Claro que a vida não está do jeito que a gente queria, gostaria, mas hoje à noite nós vamos trazer um tema que é para animar vocês. E o tema é Alive. Então hoje nós estamos fazendo um live, jovens Alive, e o tema é Alive. E a razão vocês vão saber, porque tem tudo a ver com live, alive, está vivo. E vocês sabem muito bem onde isso vai ir, né? Porque nós estamos celebrando a Páscoa esse final de semana. E nós estamos celebrando que Cristo Jesus está vivos. Gente, anos atrás nós mudamos o nome dos jovens para Alive, né? E o porquê disso? Simplesmente porque significa vivos. Estamos vivos. E muitas vezes pessoas, né, que vêm visitar podem falar, é jovem sempre é vivo, jovem tem muita energia, e por isso que jovem que traz energia tudo que faz, né? É bom ter jovens perto, diz os velhos, né? A maior parte do tempo, que traz vida. Mas gente, o que nós chamamos o nosso grupo, né, nessa igreja de Alive, não é por causa do ânimo deles, porque às vezes eles não chegam tão animados, porque eles passam lutas. Igual eu, né, o pastor dos jovens, eu não chego sempre animado nos sábados. E vamos pular, vamos ficar animados. Mas nós somos vivos. E hoje nós vamos falar sobre isso. Por que que nós somos vivos? Por que que nosso nome é vivo? E é muito bom poder celebrar a razão de estar vivo. Não somente vivo de animado, porque igual eu falei, né, nesse tempo que a gente está vivendo, é difícil estar animado sempre. Eu estar né, com energia, empolgação. Mas eu peço a Deus que Ele possa te encorajar, animar, e que você possa lembrar que você é um ser vivo. E se você não é vivo ainda, que Deus possa falar hoje à noite no teu coração, e você possa ser um ser vivo, não mais morto. Efésios 2, versículos 4 a 6, eu quero rapidinho ler esses. E está escrito: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Todavia, mas, outras palavras, Deus que é rico em misericórdia, pelo teu grande amor que nos amou. O que foi esse amor? Como que Deus e tua rica misericórdia e amor nos amou? Através da cruz. E nós estamos celebrando a morte de Cristo. E a misericórdia de Deus por nós, pecadores, foi demonstrado na cruz através do amor dele, que nós não merecemos. Versículo 5, deu-nos vida. Em inglês, made us, nos fez alive. Por causa da misericórdia de Deus e o amor dele, ele nos fez vivos. Nós estávamos mortos, totalmente. Mas por causa do amor dele, a misericórdia dele, e que diz aqui, deu-nos vida com Cristo. Com Cristo, não nos deu simplesmente vida, vida só veio através de Cristo.
e nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, ainda estávamos mortos nos nossos pecados. Deus, através da misericórdia dele, mandou seu Filho para morrer por nós. E nós agora, quando nós acreditamos nele, aceitamos ele como nosso Salvador, uma coisa incrível acontece. Nós recebemos vida em Cristo. Somos novas criaturas. E diz aqui: quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Amém? Pela graça fomos salvos. Não por mérito nosso, não por algo que nós fizemos que ia merecer alguma coisa, mas pela misericórdia de Deus, que mandou seu Filho para morrer por nós, e através dele nós somos feitos vivos. É como a imagem quando Deus respirou, né, em Adão, e ele deu fôlego de vida. Cristo nos deu isso através da cruz dele. Mas continua, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo. Eu amo isso, que a gente está falando primeiramente da morte de Cristo, pela misericórdia de Deus, mandando seu Filho, somos salvos. E daí nós chegamos aqui, Deus nos ressuscitou com Cristo, em com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Cristo. Como assim? Estamos celebrando não somente a morte de Deus, de Cristo na cruz, estamos celebrando o quê? A ressurreição de Jesus Cristo. Se nós tivéssemos um nome para o nosso grupo, e se Jesus Cristo tivesse só morrido por nossos pecados, hoje nosso grupo de jovens ia chamado Jovens Dead, jovens mortos. Nossa fé ia ser morto, porque nosso Messias morreu, simplesmente. Mas não, no terceiro dia ele ressuscitou. Por isso nós nos chamamos alive, porque nós temos vida através de Cristo, e nós ressuscitamos com Ele. Ele ressuscitou em corpo, e nós ressuscitamos do túmulo do pecado, da morte, aquele túmulo que pesava em nós o pecado. Nós não tínhamos vida, mas por causa de Cristo venceu a morte, nós também saímos do túmulo do pecado e temos esperança nele. Se nós conhecemos Ele, confessarmos Ele como nosso Salvador, então nós ressuscitamos juntos com Cristo, e Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Jesus Cristo. Um dia nós sentaremos, de uma certa forma já sentaremos, porque é uma promessa que um dia estaremos com Ele nos céus, para a eternidade. E nós já temos Cristo com nós, a esperança da glória. Ele já está aqui, já somos vivos, mas nós vamos ter mais vida ainda depois desse mundo. E como eu louvo a Deus por isso. Esses dias que nós estamos vivendo tempos de incertezas, e nós crentes que ainda nós temos mais alegria do que os que não conhecem Cristo, muito mais, ainda fala, cara, eu sinto mais ou menos vivo, mas eu sinto que preciso de mais. Eu sei que Deus está comigo, Cristo está comigo, mas Cristo venceu a morte, irmão e irmã, para te dar vida eterna, vida aqui agora, amém. Mesmo que a gente luta contra o pecado e o peso de tudo que traz, como coronavírus e tudo, essas coisas que Deus não queria para ser, mas por causa do pecado, homem passa tudo que a gente passa aqui, mas nós temos esperança eterna, vida eterna. E como Cristo ressuscitou dos mortos no terceiro dia, nossos corpos também um dia vão ressuscitar, e nós seremos como Ele, diz a palavra de Deus. Nós, Filipenses 3:21, Ele transformará os nossos corpos humildes
para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Que incrível! E como esses dias eu tenho pensado que nossos corpos são humildes, são frágeis. Todo dia tem gente morrendo. Sempre teve, mas agora está muito nítido. A gente segue tristemente a informação de quantos mortos em tal país, inclusive o nosso. E a gente fala, isso não parece vida. Mas nós sabemos que Cristo venceu a morte para nos dar vida, e não somente vida, vida abundante, e não somente vida abundante, vida eterna, para viver com corpos glorificados com Ele, para sempre, sem dor, sem lágrimas, sem câncer, sem sofrimento. E tudo isso foi feito por causa que Cristo venceu, pagou o preço na cruz, mas venceu a morte e ressuscitou. E agora nós somos alive, temos vida. E sim, traz empolgação. Mas às vezes mas não é emoção que faz isso ser, é um fato. Que no momento que nós conhecemos Ele como nosso Salvador, Ele nos transforma. E como eu não vejo a hora de não ter minhas lutas contra o pecado, minhas lutas físicas, tuas, tristezas de pessoas doentes, dores, de toda forma. Gostaria de contar para você uma história, aconteceu vários anos atrás. Eu estava no colégio ainda, e eu estava ajudando a traduzir para um grupo lá em São Paulo, e nós viajamos, um ônibus, tinha 40 americanos, e tinha uns 5 ou 6 tradutores, e eu fui convidado a ser um dos tradutores, e nós viajávamos para cidades, para praças, e nós tínhamos um grupo de teatro, uma peça, e era lindo, era maravilhoso. Tinha uma peça bem legal sobre um príncipe, e esse príncipe representava Jesus. Tinha um rei que era Deus, e esse príncipe veio morrer para o povo, né? E mostra ele fazendo morrendo por as pessoas. Era muito evidentemente Jesus Cristo. Daí no final a gente fechava isso explicando, agora quem quiser conversar com esses americanos visitando aqui, pode vir. E esse um dia foi na Praça da Sé, a praça mais movimentada no mundo. Hoje deve estar mais quietinho, né? Infelizmente, como está todas as praças no Brasil em 2020, nesse mês de abril, né? Mas normalmente milhares de pessoas passam por lá. E eles colocavam os microfones e tudo lá, todo mundo vestido igual, fazia essa peça e enchia de pessoas. Eles faziam teatro, daí falava, quem quer conhecer Cristo Jesus, quem quer conhecer esse príncipe, né, que é Cristo Jesus, Ele morreu por você e tal, vem conversar com nós. E eu ficava com um grupo de americanos, e as pessoas vinham para trocar ideia, tanto sobre os Estados Unidos, mas a gente puxava o assunto para Cristo, e tinha muitas conversões, era maravilhoso. E um dia, esse dia mesmo que a gente estava na Praça da Sé, eu estava conversando assim, e alguém puxou minha camiseta, e eu virei assim, e tinha um rapaz, minha idade, eu lembro que ele estava vestido bem, e olhei e falei, e aí cara, você gostou da peça? E o cara começou e falou, gostei, com maior dificuldade. Eu vi ele começou a suar só para falar, e eu vi que ele não era só uma pessoa gago, mas ele era super gago, aquele pessoa que não consegue nem falar, que prefere não falar, mas a necessidade de conversar, de compreender o que ele tinha visto ali, estava evidente. E ele veio, e eu falei, né, você quer conversar? Eu vi que ele não queria conversar com as outras pessoas, que já é uma luta conversar. E daí eu falei, e aí, como você chama? Eu lembro, o nome dele era Pedro. Falei, e aí, Pedro, prazer. Falei, Pedro, você compreendeu? Sim.
Falei, você compreendeu que Cristo veio trazer vida, vida eterna. E Ele pagou o preço do pecado na cruz. E Ele, e o Pedro compreendeu tudo isso. Parecia que daquele muvuca de gente ficou um silêncio, só eu e esse menino, assim, a gente focados, eu olhando, perguntando. E daí eu falei, Pedro, vamos orar? Você quer aceitar Cristo como seu único Salvador? Ele falou, sim. Falei, tá bom, olha, eu vou orar em voz alta, você não precisa orar em voz alta se não quiser. Normalmente você não fala isso, mas era tão evidente a luta dele. E eu comecei, Cristo Jesus, muito obrigado por tua salvação. E eu dei um pause assim, e ele começou a orar. E a voz daquele moço, gago, foi assim. Eu falei, Cristo Jesus, obrigado por salvação no teu filho. Ele falou, Cristo Jesus, obrigado por salvação. Uma voz perfeito, bonito, cheio de esperança. E ele começou a chorar. E você já me conhece, eu choro também. Eu comecei a orar mais, e agradecendo por aquele momento. Obrigado, Deus, por esse momento. Pedro está vindo conhecer o Salvador da vida dele, aquele que morreu por nós. E eu não queria parar de orar, e ele também não. E nós ficamos lá 5, 10, não sei, não lembro quanto tempo. E aquele momento era um momento de morte para a vida. Era um momento de compreender que as dores nesse mundo, como não conseguir falar, ou não sei o que você passa, que não vai ser para sempre. E ele teve um momento que era quase coisa do futuro dele. Um dia ele não vai ser gago mais. E no final dessa oração, com lágrimas descendo o rosto desse rapaz, e meu também, eu abracei ele e falei, cara, você é meu irmão em Cristo hoje. Nós temos tudo em comum. Ele olhou assim para mim, ele falou, obrigado. Ele voltou a ser o Pedro de antes, mas o coração dele estava dentro, os olhos dele estavam brilhando, porque ele foi da morte para a vida. E agora voltando para a história da Páscoa, Cristo sofreu maior dor, fez o que o Pai pediu para ele fazer, o que tinha que ser feito. Ele tomou o peso do mundo, dos pecados do mundo, tanto do passado, tanto do presente, na época de justo, e tanto até agora, o futuro da humanidade. Todos os pecados ele levou nas costas dele. O pai não podia nem olhar para ele, virou as costas, não conseguia ver seu próprio filho com todos aqueles pecados. Ele fez isso ao amor por nós. Mas ele venceu a morte. Quando Satanás achou que ele tinha vencido, terceiro dia, mas você consegue imaginar, sendo aquele grupo de discípulos que tinha seguido ele 3 anos, e está numa sala, falou que ele estava com medo dos judeus, e eles estavam desesperados e tristes, abatidos, e Jesus entrou na presença deles, e mostrou as mãos dele. Eles falaram que eles estavam tão empolgados que eles ofereceram ele algo para comer. Eu acho que não sei, vai ver se ele consegue comer, que ele é espírito. Ele comeu, ele estava vivo. E hoje ele continua estando vivo, mesmo nas nossas lutas, nossos medos, literalmente dentro de uma sala com medo, é que a gente está vivendo dentro das nossas casas, há incertezas. E Cristo veio tirar a incerteza do nosso futuro, porque se você conhece Cristo como seu único Salvador, o futuro não é incerto, é toda certeza no mundo. Você estará com Ele, com corpos novos como a dele, glorificados, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, por isso nós estamos alive. Como eu tenho saudade de ter o grupo aqui alive. Normalmente eles estão muito alive.
E como é maravilhoso ver jovem vindo conhecer, visitante, que chega meio na dele ou na dela, e vai fazendo talvez um pouquinho de amizade, mas o momento que eles conhecem Cristo, é outra história. Você vê um brilho, é incrível, você literalmente vê um brilho novo no olhar, um sorriso. Nós estamos vivos. Então hoje, jovens, vamos celebrar. Espectador, quem você está, quem está assistindo hoje à noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo isso, se você não entregou a tua vida ainda a Cristo, que você ainda está vivendo no medo, se você ainda não sabe o que é ser uma nova criatura, eu convido você hoje à noite a entregar a sua vida àquele que venceu a morte e ressuscitou. Vamos orar? Grandioso Pai Deus, eu te louvo, te agradeço, Deus, que o Senhor é vida. O Senhor não somente trouxe vida para nós, o Senhor é vida. E sem o Senhor não há vida, simplesmente morte. E Deus, nós estamos vivendo um momento muito óbvio para todos, o que é a morte, e o que é o medo, e o que é tudo que a morte traz. Mas Deus, nós temos esperança. E mesmo que essa Páscoa, diferente do que outras Páscoas, não tenha a liberdade de estar na igreja, todo mundo juntos, vendo peças bonitas ou cantatas bonitas sobre a ressurreição. Hoje nós talvez compreendemos até mais do que nunca, que o Senhor venceu a morte, e a nossa morte é eterna, Deus, eternamente nós temos. Se nós te conhecemos como Salvador, Deus, eu peço hoje à noite para aqueles que ainda não têm essa esperança, que eles possam entregar suas vidas ao Senhor nesse momento. Jesus, eu sou um pecador, eu não mereço a tua misericórdia, mas eu compreendo a tua morte foi para mim. E eu entendo que o Senhor é tão poderoso, que o Senhor venceu a morte. E Cristo, eu quero te conhecer, eu quero ser teu filho, eu quero ter vida eterna com o Senhor. Que o Senhor possa, nesse momento, Deus, tampar, tirar as camadas, a razão da Páscoa não é chocolate, não é nada disso, não é nem fazer cantatas bonitas, ou usar roupas bonitas, é saber que Jesus é vida, e por isso nós temos vida e esperança nele, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe ricamente, que você possa celebrar, mesmo nas lutas, a razão da vida, que é Jesus Cristo. E lembra, Ele está vivo. Deus te abençoe.